dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo, onde nós, mais uma vez, estamos aqui para levar até você mais uma escola bíblica dominical e compartilharmos juntos mais uma porção da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos ao nosso pastor que tem apoiado o nosso trabalho, agradecemos também ao irmão Cassiano, que prepara a apresentação dos nossos vídeos, o irmão Abdias, o diretor da escola. Queremos agradecer também a Aline que gentilmente abre as nossas apresentações de domingo de manhã com esse maravilhoso piano. Que Deus abençoe você, Aline. Um grande abraço à irmã Aline e ao irmão Jansen. Quero agradecer também a Ana que tem sido incansável aí em preparar toda a nossa apresentação. Ela que é responsável por apresentar essa apresentação muito bem caprichada, muito bem preparada. Então, muito obrigado a Ana, ela que vai dar o nosso tradicional bom dia nesta manhã de domingo. Bom dia, irmãos e amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos. Nós vamos então para a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, a 13ª lição, fechando então assim o trimestre, esse trimestre que nós estudamos o livro de Gênesis. E aí o tema da nossa lição esta manhã, o último estudo sobre o livro de Gênesis, sobre a história de Jacó, a história de José, que nós estávamos estudando as três últimas lições, então nós vamos terminar esta manhã. O título: Deus transforma o mal em bem. E o texto bíblico da nossa lição está baseada em Gênesis, no capítulo 44, e vai até o capítulo 50, portanto, o último capítulo. E o texto áureo, Gênesis, o capítulo 46, o versículo 3. Nós vamos iniciar, então, aqui o primeiro ponto da nossa lição: provisões para a manutenção da vida. Gênesis capítulo 44, versículo 1, que a Ana vai ler para a gente. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Muito bem, nós vemos aí então o capítulo 44, nós vemos através desse primeiro versículo, eu vou usar apenas este primeiro versículo para nós entendermos a situação. Nós vemos aqui que José, mais uma vez, ele supre os irmãos com as provisões necessárias para que eles possam fazer a viagem de volta a Canaã, e não só para a viagem, mas ele também fornece todo o suprimento para que eles levem a manutenção, para que eles levem até Canaã, para que eles voltem a Canaã, e ali eles levem toda a provisão para a manutenção de toda a família que encontra-se lá em Canaã. Então nós vemos aqui que José, ele manda que encham as bagagens dos irmãos, né? Então ele coloca lá, ele prepara todo aquele carregamento de suprimentos que os irmãos vão levar para Canaã. Só que nesse mesmo tempo nós podemos observar, depois se os irmãos puderem lá, tiveram a oportunidade de ler o capítulo 44 e todo esse finalzinho do livro de Gênesis, do capítulo 44 até o capítulo 50, os irmãos vão ver que é uma história interessantíssima. Nós vemos que ao ponto que José, ao mesmo tempo que José está preparando e que mandou preparar toda aquela bagagem, aquele carregamento de suprimento para a sua família que encontra-se lá em Canaã, nós vemos que paralelamente ele está preparando um plano, ele está ali preparando um plano estratégico para testar o caráter de seus irmãos. E os seus irmãos então ali eles estão sendo testados. José prepara toda uma estratégia. Vejam que José é um estrategista, José é alguém que planeja, alguém que calcula. Então José prepara um plano para que ele possa testar, para que ele possa identificar como está agora o caráter dos seus irmãos, e esses seus irmãos que ainda não sabem quem é José,
eles ainda não sabem que o governador do Egito, que o homem mais importante, o homem que é responsável por todo o suprimento do Egito era José, o seu irmão. Eles ainda não sabem disso. Então agora eles estão sendo testados. Eles não sabem disso, mas José preparou um plano. E aqui nós podemos ver aqui que eles carregam, né, toda a bagagem. Eles carregam com todo o mantimento, e entre o mantimento, José dá ordens para que eles coloquem, para que aqueles serviçais que estão carregando, que estão preparando ali todo o carregamento para os seus irmãos, ele deu uma ordem para que seja colocado ali no meio, entre a bagagem dos seus irmãos, que seja colocado ali uma caneca de ouro, uma caneca de prata que era do uso pessoal de José, entre a bagagem, entre o carregamento, na bagagem, na bolsa de Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Então José, ele dá ordem para os serviçais, para que os serviçais coloquem lá entre a bagagem, na bolsa de Benjamim, uma caneca de prata. E aí então, na manhã seguinte, quando eles estavam prontos para partir, todo o carregamento já estava pronto para ser transportado, eles estavam prontos para sair. Na manhã seguinte eles saem em viagem em direção a Canaã, e José manda que o seu administrador manda que eles vão atrás, né, para que eles fossem atrás dos irmãos dele, os viajantes, onde eles estavam se deslocando, e José dá a seguinte ordem: vá atrás e inspecione toda a bagagem, e a caneca, e aonde você encontrar a caneca, você diga que aquele que está de posse dessa caneca de prata, ele será mantido, ele será posto como prisioneiro, como escravo lá no Egito. E aí então, o administrador de José manda então uma comitiva atrás de toda a caravana que está em direção a Canaã, a caravana dos seus irmãos que está voltando para a terra de Canaã, e chegando ali eles se deparam lá com a caravana dos seus irmãos, e eles dão essa ordem, eles dão essa ordenança aí de José. E as bagagens então começam a serem averiguadas, a serem ali todas vasculhadas, né? E a caneca é encontrada justamente como foi colocada na bagagem de Benjamim. E aí então, por conta disso, eles têm isso como uma traição, eles interpretam, o José manda que o seu administrador repreenda-os e traga-os de volta, e eles voltam para o Egito, e ali voltando para o Egito, diante de José, então, ele vai ali perguntar por que eles fizeram tamanha maldade, não é? Por que eles retribuíram com esse roubo, com essa subtração de um bem tão importante ali da casa, do uso pessoal de José. E Judá, então, os irmãos ali, eles se colocam diante de José, então José os informa que aquele que foi pego com aquela caneca na sua bagagem, então esse ficaria como escravo, e ele ficaria retido ali no Egito, e todos os outros voltariam. E foi justamente Benjamim, quando José pediu que os seus irmãos voltassem a Canaã e trouxessem o irmão mais novo, que era Benjamim, então Judá, ele ficou responsável pessoal, ele deu a sua garantia ao pai que traria o irmão de volta. E naquele momento, quando José então anuncia aos irmãos que todos os irmãos poderiam voltar, menos Benjamim, então Judá se revela ali em defesa de seu irmão. E ele faz ali uma defesa extraordinária. Ele se coloca na frente de José, ele se curva diante de José, e ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim como escravo na terra de José, porque ele sabia, na terra do Egito, porque ele sabia que o seu pai não iria suportar perder mais um irmão.
Então ele coloca ali essa situação, ele se coloca nessa situação, ele assume o erro do irmão, ele assume a posição de escravo, ele se coloca na condição de escravo para os irmãos e para José, sendo que Benjamim poderia voltar tranquilamente para Canaã e ali então satisfazer o seu pai que o teria de volta. E nessa altura então José estava profundamente emocionado e nós vamos ver no próximo texto. Nessa altura José estava profundamente emocionado e ali ele estava ali então testando, ali ele estava então apurando o caráter dos seus irmãos e ele consegue identificar que aquela situação que ocorrera lá quando José era jovem já não existe mais. E agora, o caráter dos seus irmãos já está completamente mudado. A forma de pensar, a forma de agir dos irmãos já é uma outra forma de agir, uma outra forma de pensar. E isso faz com que José se comove. Nosso próximo ponto, José se revela aos seus irmãos. Então José, depois da condição que ele estava ali, de aferir o caráter dos seus irmãos, José então vê ali a atitude de Judá, a atitude de um dos irmãos se colocando à disposição, tomando a responsabilidade, assumindo a culpa do irmão mais novo. Então José se emociona profundamente e nós vamos ver aqui qual foi a reação de José nesse momento. Em Gênesis, no capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 9, que a Ana vai ler para a gente. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: "Façam sair a todos." Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores." Que história extraordinária, irmãos. Vejam aqui, quando José está diante de seus irmãos, quando José está ali tentando identificar como que eles agiriam diante de uma situação tão crônica como eles estavam vivendo ali, uma situação de acusação, uma situação onde que o irmão mais novo deveria ficar retido, uma situação onde que Jacó fez Judá jurar que traria o irmão mais novo de volta, que era a grande preocupação de Jacó. Então José ali se emociona de tal forma, e a essa altura, vejam o texto, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. Vejam que José estava sob uma tensão muito grande. Vejam que interessante, irmãos. E ali José gritou: façam sair a todos. E José pediu que todos saíssem. E assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Que situação, irmãos! Que momento da história bíblica
extraordinário esse momento, quando José se revela aos seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Irmãos, José devia estar totalmente sufocado com aquele grito de libertação, o grito de libertação que ele daria. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. E esse é o grande grito de libertação. Quando José se assume diante de seus irmãos, quando José se identifica como o irmão que havia sido vendido outrora como escravo, ali José assume a sua verdadeira identidade, a identidade de hebreu, a identidade de irmão, de um dos irmãos, a identidade de filho de Jacó, porque José estava no Egito, José tinha nome egípcio, José falava como egípcio, José se vestia como egípcio, José estava na cultura egípcia, José tinha trajes egípcios, José tinha hábitos egípcios, José estava sobre as tradições egípcias, José tinha todos os caracteres de um egípcio, mas José era hebreu, e ali ele dá o grande grito de libertação, o grande grito de volta, a palavra de volta às suas origens: eu sou José. E ali então, a primeira pergunta que ele faz: o meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Vejam, irmãos, a cabeça dos irmãos de José estavam completamente agora transtornada. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Já pensaram, irmãos? A lembrança dos irmãos agora, depois de muito tempo, provavelmente ali uns 20 anos, 18, 20 anos mais ou menos. Há 20 anos atrás, eles vendendo ali José, eles fazendo toda aquela maldade com José, e agora José se revela. José que é um homem importante, José que é um homem de posses, José que é um homem de poder, de grande poder, e ali, aqueles irmãos estão à mercê do que José, o seu irmão, poderia fazer. Vejam que resposta interessante, irmãos. Uma resposta de Deus. Agora, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Os irmãos de José fizeram um mal contra José. Os irmãos de José planejaram o mal, planejaram o sofrimento aos seus pais, planejaram tudo aquilo que faria José sofrer por conta dos ciúmes, por conta da inveja. E ali José sofreu. Mas agora José declara que foi Deus que mandou que eles fizessem isso. Vejam, já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. E ali José estava demonstrando uma parte do seu sonho, uma parte do que haveria de acontecer. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. José pegou todo aquele bem, aquele mal que os seus irmãos proporcionaram, todo aquele mal que os seus irmãos provavelmente pensavam que estavam escrevendo a história de José, mas eles estavam sendo simplesmente um rascunho, eles estavam sendo lápis na mão de Deus, porque através de toda a maldade dos seus irmãos, Deus estava direcionando um plano milagroso que através da vida de José
iria se caracterizar, iria se concretizar mais à frente. E no versículo 8 nós vemos: e assim, não foram vocês que me venderam, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E nessa altura do campeonato, os irmãos de José poderiam estar pensando: ah, se foi Deus que mandou José para cá, então nós não temos mais culpas. Mas existe aí, irmãos, a posição humana, a posição de que o coração humano sente todo o ressentimento de tudo aquilo que foi feito. E aqui José, ele tira todo o determinismo, tudo aquilo que possivelmente eles poderiam ter pensado. E ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vejam que através da maldade dos irmãos de José, Deus preparou um plano maravilhoso para que as vidas daqueles que dependiam de José, para que a vida de toda a sua família fosse preservada, garantindo assim então a promessa que Deus havia feito a Abrão, a Isaque e a Jacó. E o versículo 9: voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venham para cá, não te demores. Então aqui José manda que os filhos voltem, que os seus irmãos voltem até o seu pai, porque a preocupação de José era rever, era retornar a ver o semblante de seu pai, era poder novamente abraçar o seu pai para matar a saudade, para dizer que José estava vivo, que o filho dele ainda vivia. E ele pediu que isso fosse feito com certa urgência, para que eles pudessem trazer o pai para o convívio de José novamente. Então nós vemos aqui toda a ação de Deus, fazendo com que o coração de José tomasse uma atitude diferente da atitude de se vingar dos seus irmãos, da atitude de desforrar todo aquele mal que os seus irmãos tinham feito outrora. Agora nós vemos que José age como um verdadeiro homem que tem o temor do nosso Senhor. Nosso próximo ponto: Jacó migra para o Egito. Gênesis capítulo 46, o versículo 3, que a Ana vai ler para a gente. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Muito bem, vemos aí então que os filhos de Jacó voltaram do Egito, trazendo todo o suprimento para eles, e com a notícia de que José estava vivo, que José era o governador do Egito, que José era um homem próspero no Egito, que José era todo o senhor do Egito, que preparou todo aquele suprimento para que salvasse a vida lá, salvasse eles de morrerem de fome lá em Canaã, onde a escassez estava muito grande. Então, nós vemos aqui que Jacó agora está entre uma encruzilhada. Ele tem que voltar ao Egito, ele deseja voltar ao Egito para ver o seu filho José, mas ele tem dúvidas. Iria? Não iria? Seria mesmo verdade que os filhos disseram a Jacó? Nessa altura, nós podemos entender aqui que a ideia de Jacó estava um pouco conturbada, um pouco atrapalhada aí com todos os acontecimentos e com essa revelação redundante aí que os filhos de Jacó trouxeram lá do Egito. Essa revelação foi acachapante para Jacó. Eles disseram que José, aquele filho que outrora eles diziam estar morto, agora está vivo lá no Egito e é o grande senhor do Egito. Mas aí nesse instante então, Jacó, ele tem um sonho e ele fala, e Deus fala com ele pessoalmente. Jacó ergue um altar e ali ele presta um culto ao Senhor e Deus fala com ele. E aqui nós vemos a palavra de Deus, Deus falando com o seu servo Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. E disse ele: não tenha medo de descer ao Egito,
porque lá farei de você uma grande nação. Vejam novamente aí então a grande promessa de Deus, o grande agir de Deus na vida das pessoas, e agora falando diretamente a Jacó, para que Jacó voltasse à terra do Egito, para que Jacó pudesse voltar com segurança, tranquilo à terra do Egito, porque era a vontade de Deus. Então nós vemos essa condição aqui. As dúvidas de Jacó foram esclarecidas quando Deus suavemente diz a ele que ele poderia voltar tranquilamente ao Egito. O nosso próximo ponto, Jacó e toda a família se estabelece no Egito. Em Gênesis 47, nós temos aqui então o momento onde que Jacó vai em direção ao Egito e ali ele se estabelece com toda a sua família. E a Ana vai ler para a gente o versículo 5 e o versículo 6. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Vejam que extraordinário, irmãos. A presença de Deus é extraordinária nessa parte da história. Nós vemos que em todo o desenrolar da história da vida de José, da vida de Jacó, nós vemos que houve ali a participação humana, houve ali a interferência humana, houve ali a participação da maldade dos seus irmãos, mas por trás de todo esse cenário, como pano de fundo de toda essa história, nós vemos ali a ação de Deus, a mão de Deus atuando. Nós vemos ali que o toque de Deus direcionando toda a história da vida de José e seus irmãos. Nós vemos aqui que o aspecto teológico dessa história é extraordinário, é muito forte. Nós vemos em cada passo, em cada mover das peças dessa grande história que nós estamos estudando, nós vemos que o tocar da mão de Deus, a ação teológica, a ação divina, a ação do Deus que é todo-poderoso, nós vemos nitidamente em todos os entremeios desses capítulos da história de José, da história de Jacó, da história dos filhos de Jacó. E aqui então, nós podemos aqui ver. Então o faraó disse a José, vejam que o faraó, ele conversava diretamente com José, ele tinha uma abertura com José, e aqui estava se tratando de um assunto familiar, de um assunto particular. E vejam só o que o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você. Então vejam que Faraó sabia dessa história, sabia dos acontecimentos da família de José. E aqui vejam que interessante. E a terra do Egito está à sua disposição. Irmãos, esse é o toque de Deus. Aqui o grande Faraó, o Senhor de todo o Egito, está franqueando a entrada da família de José, está dando a oportunidade a um estrangeiro que coloque toda a sua família em segurança. Vejam só, então a terra do Egito está à sua disposição. Irmãos, ele colocou José como o dono da terra. Se a terra está à disposição, é porque José tinha posses, José tinha condição de que isso acontecesse. Faça com que o seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Vejam que Faraó, ele franqueia, ele oferece, ele dá a disponibilidade de que eles estejam instalados na melhor parte da terra, numa condição muito favorável, muito favorável. Deixe-os morar em Gozem. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Vejam que interessante, irmãos. Ele dá a condição para que os estrangeiros se tornem cidadãos da terra. Ele franqueia a entrada de toda a família de José, provavelmente ali umas 70 pessoas.
que quando quando Jacó vai com todos os seus filhos e com as suas noras e com seus netos, provavelmente ali em torno de 70 pessoas, nós podemos fazer ali um cálculo mais ou menos. Então, o faraó franqueia e o faraó dá a condição de eles serem tratados como filhos da terra, como cidadãos egípcios. E ali então, Deus, através da ação do faraó, é Deus agindo no coração de Faraó. Ele permite com que Jacó se instale na terra do Egito, com que Jacó possa se instalar com toda a sua família na terra do Egito, e ali ele pode ter uma vida tranquila, uma vida agradável, uma vida sem a preocupação de toda aquela escassez gerada pela seca e pela fome que está ocorrendo em todas as outras nações que rodeavam Canaã, inclusive Canaã. Mas no Egito eles tinham o suprimento e o alimento necessário para que eles tivessem ali o conforto e o alimento necessário para manter as suas famílias. Jacó abençoa Manassés, Efraim e José. Então nós vemos aqui que Jacó vai abençoar os filhos de José, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Em Gênesis, no capítulo 48, no versículo 15 e o versículo 16, que a Ana vai ler para a gente. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Muito bem, nós vemos aqui, depois se os irmãos puderem ler esse capítulo 48, existe ali um fator interessante ali. Quando Jacó ele se dirige a José para abençoar os seus filhos, para fazer com que os seus filhos façam parte da sua herança, para que ele possa passar a promessa que Deus tinha para Jacó. Então aqui Jacó abençoa os dois filhos de José, só que ele inverte. Quando ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça de um dos meninos, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e Efraim era o menino mais novo, sendo que Manassés, o mais velho, que seria o detentor da bênção do pai, da bênção do avô, da bênção do patriarca. E José até faz a correção, ele pede para que Jacó abençoe o mais velho, mas Jacó, ele revela: não, meu filho, o que receberá a bênção é o mais novo, o que receberá a parte da herança, a parte da aliança será através de Efraim. Então nós vemos aqui que Jacó abençoa os dois filhos de José, aqueles dois filhos que José, nascidos lá no Egito. E aqui ele coloca assim, nós vemos o texto, que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque. Então ele coloca aqui, ele faz a relação da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó, e agora Jacó passando adiante. O Deus que tem sido o meu pastor. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu ando meio aborrecido com a política, e eu creio que todos nós andam aí aborrecido com os caminhos que os nossos políticos têm tomado, que os nossos governantes, os nossos magistrados principalmente têm tomado. E eu confesso que andei um pouco decepcionado e aborrecido com isso, mas lendo esse texto, irmãos, eu me lembrei do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu creio que Davi, quando escreveu isso, Davi que era um rei, Davi que era um homem de liderança, Davi que era um homem de guerra, Davi que era um homem poderoso, um homem de ação, Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui Jacó tem a mesma ideia.
o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Que nós possamos ter essa mesma certeza, irmãos. A certeza que teve Jacó, a certeza que teve Davi. Davi, quando escreveu que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, eu posso ficar tranquilo, eu não temerei andar pelas sombras, eu não temerei o vale da sombra da morte, porque o Senhor cuida de mim pessoalmente. Nós não temos que confiar em cavalos, nem em carros, nem em governantes. Nós temos que confiar no nosso sumo pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, assim como foi com Jacó, assim como foi com José, assim como foi com Davi. O Senhor deve ser, o Senhor precisa ser o nosso pastor. O versículo 16 nos diz: o anjo que me redimiu de todo o mal. Vejam, irmãos, que o anjo redimiu todo o mal da vida de Jacó. Jacó que passou a sua vida lutando, Jacó que passou numa batalha constante, agora ele coloca diante de José a bênção e ele apresenta o anjo que redimiu de todo o mal. Abençoe estes meninos. Ele coloca aqueles meninos que foram nascidos lá na cultura egípcia, lá na terra do Egito, sobre uma educação egípcia. Agora ele recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Ou seja, a partir desse momento, Jacó abençoa o seu filho José e abençoa juntamente com ele os seus netos, e que esses netos possam ter a mesma condição de bênção que Deus tinha abençoado toda a vida de Jacó. E assim Jacó passa aquilo que era o mais importante, que era a aliança que Deus fizera com Abraão, com Isaque, com Jacó. E essa aliança que passaria adiante das 12 tribos de Israel, que através desses descendentes de Jacó, o povo de Israel seria estabelecido, a nação de Israel, a nação sacerdotal. O nosso próximo ponto, a morte de Jacó. Gênesis 49, o versículo 31 até o versículo 33, que a Ana vai ler para a gente. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Muito bem, irmãos, aqui então chegamos às orientações que Jacó passa sobre o seu sepultamento. Nós vemos aqui, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Então nós vemos aqui que Jacó, ele faz essa orientação, ele passa essas orientações ao seu filho, aos seus filhos, para que ele fosse sepultado ali naquele mesmo local. E ali é o campo, na caverna do campo de Efron. Então esse campo de Efron foi aonde Abraão havia comprado esse campo justamente para que ali fosse sepultado Sara e depois Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também Jacó havia sepultado Lia. Então nesse campo ali ele pediu que fosse sepultado. Ali nós vemos então no versículo 32, tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Então esse campo aí é o campo de Efron, como eu havia dito. Esse campo de Efron, ele foi comprado do povo hitita para que a sua família tivesse ali um santo sepultamento.
E ali então Jacó faz essas orientações. Jacó orienta os seus filhos sobre a sua sepultura, para que eles enviassem, para que eles sepultassem o corpo de Jacó, ali onde estavam sepultados os seus antepassados. E o versículo 33, ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, vejam que Jacó passou todas essas orientações aos seus filhos. Jacó chamou, reuniu todos os seus filhos ali. Se depois os irmãos e amigos puderem ler esse versículo, esse capítulo 49, os irmãos poderão ver ali todas os detalhes de toda essa preparação para a morte de Jacó. E ao acabar de dar todas essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então assim, Jacó, depois de passar a bênção aos seus filhos, depois de passar a bênção aos filhos de José, depois de ter a grata satisfação de rever, de se reencontrar com seu filho José, então agora Jacó descansa. Jacó agora se reúne com os seus antepassados. Nosso último ponto, Deus transforma o mal em bem. Gênesis, o capítulo 50, o último capítulo, que a Ana vai ler do versículo 15 até o versículo 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então nós vemos aqui, irmãos, o grande desfecho de toda essa história. E aqui nós podemos ver aqui a orientação de Deus, a transformação dos corações, a condição de Deus na vida de um homem realmente convertido. Um homem que tem o temor de Deus, que era José. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Agora então, os irmãos de José, eu acho que estavam falando: José nos tratou com bondade, José nos tratou com cordialidade, porque o nosso pai estava vivo. Agora que o nosso pai morreu, agora é que o chicote vai cantar. E o que nós vamos fazer então? Então, os irmãos deles se reuniram e falaram: temos um plano, uma carta na manga, vamos colocar uma carta na mesa. Então vejam só, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou. Vejam os irmãos de José, o que eles fizeram, irmãos? Que lhe disséssemos o seguinte: peço-lhe, vejam como que eles estavam preocupados. Vejam que eles pediram, que o que eles apresentaram diante de José. Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que lhe trataram com tanta maldade. Vejam só, irmãos, a preocupação dos irmãos de José. Os irmãos de José estavam preocupados que agora José iria se vingar, José iria devolver todo o mal que lhes havia feito. O pai deles mesmo já tinha morrido, não tinha mais a presença do pai e José podia se vingar tranquilamente. E muitas vezes, irmãos, nós vemos que a atitude do homem do mundo, a atitude do homem que vive sobre as orientações do mundo, nós vemos que é exatamente essa.
se vingar, se colocar numa situação de vingança. Agora, pois, vejam os irmãos pedindo, agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando José recebeu o recado, José chorou. José chorou. José chorou porque havia ali um coração perdoador, um coração que estava com o mais puro sentimento do perdão de Deus, das bênçãos que Deus havia abençoado. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José não queria nada disso. Deus não havia colocado esse sentimento na vida de José. Vejam o que José disse. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês fizeram o mal contra mim. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus fez um plano. Deus estava realizando um plano através da vida de vocês. Vocês tentaram escrever a minha história, mas Deus estava escrevendo a minha história. E aqui, quando José disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ele está dizendo: deixe que Deus escreva a história de vocês. Deixe que Deus, através da sua misericórdia, do seu poder, escreva a vida de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vejam que todo o mal que os irmãos de José fizeram contra José, toda a traição, toda a história de perversidade que José viveu, que José foi alvo da perversidade, José foi alvo do ódio dos seus irmãos, Deus transformou em bem. O mal chegou à porta de José, o mal bateu à porta de José, mas Deus transformou em bem. O mal bateu à porta de José, mas a graça de Deus também bateu. E a graça de Deus prevaleceu. E aqui, a graça de Deus, o bem prevaleceu. E o bem prevaleceu para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, todo o mal que chegou a José, Deus transformou em bem. E aqui nós podemos ver nitidamente o poder da ação de Deus, o poder da ação teológica, da força de Deus agindo na vida das pessoas, que todo o mal que chegou à vida de José foi transformado em bem, para que se preservasse a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, disse José, eu sustentarei vocês e os seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vejam que interessante, irmãos, um homem que estava sobre o domínio da graça de Deus, sobre o domínio do poder de Deus. E se nós vemos aqui o final da vida de José, eu quero ler para os irmãos mais uns 2 versículos apenas aqui, que é sobre a morte de José, o final da vida de José. Nós temos aqui o versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Marquim, filho de Manassés. E antes de morrer, disse José a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abrão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes:
Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E se nós vermos lá, em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 19, quando Moisés sai do Egito, depois de 430 anos, nós lemos, Moisés levou os ossos de José para a terra da promessa. Vejam, irmãos, que José, mesmo vivendo no Egito, mesmo vivendo sobre toda a influência egípcia, mesmo vivendo sobre todo o ambiente egípcio, José guardava o seu Deus, aquilo que lhe foi passado, o Deus soberano, e ele confiava na promessa de Deus, na aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Conclusão. Se observarmos a história da vida de José, podemos identificar situações de absoluta crueldade causadas por escolhas independentes da vontade de Deus, que mesmo assim atua miraculosamente usando todo tipo de pessoa para que os seus propósitos sejam alcançados em toda a sua plenitude. Nós podemos ver nitidamente aqui, irmãos, que Deus agindo, que Deus age, mesmo independentemente das ações dos irmãos de José, Deus iria escrevendo uma história paralela à ação dos irmãos de José, à ação de todos aqueles acontecimentos na vida de José. Deus estava fazendo ali um plano todo especial para que José fosse preservado e para que com a sua posição preservasse a vida de muitos, preservasse assim a existência daquela família, preservasse assim a garantia da aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que nós possamos ter essa certeza, irmãos, que nós possamos ter essa certeza no Deus Todo-Poderoso, que as nossas convicções, que as nossas esperanças possam estar no nosso Deus, que o nosso Deus nos livrará e nos manterá vivos em todas as situações. E eu gostaria de convidar você agora para que abaixasse sua cabeça e fechasse os olhos para que nós pudéssemos orar, encerrando assim a nossa aula desta manhã. Oremos. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esses momentos que aqui passamos, onde nós pudemos compartilharmos uma porção da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por este tempo que aqui tivemos. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar nos corações de todos aqueles que tiveram contato, Senhor, através da internet, nesses momentos que aqui passamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque mais uma vez nós pudemos aqui, Senhor, estudar uma porção da tua palavra. Fica, Senhor, com cada um nesta manhã. Abençoe os teus servos, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, para que nós possamos ter sempre, ó Pai, a confiança em ti. Que as nossas convicções possam estar cada vez mais vivas, ó Pai, para que a nossa fé seja cada vez mais inabalável, Senhor, diante de tantas as circunstâncias que estamos vivendo nesses tempos difíceis, ó Pai. Que nós possamos ter a nossa confiança única e exclusivamente em Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fica, Senhor, conosco nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade, e desde já nós estamos aqui e queremos já convidá-lo
para que no domingo que vem nós possamos estar mais uma vez aqui com mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!